Olá, amados! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados? Estamos aqui, mais um final de semana, agradecendo, louvando, glorificando e exaltando o nosso Pai, com esse estudo bíblico, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. E muito me alegro estar aqui junto com vocês, aprendendo, estudando, buscando a palavra, porque é o nosso alimento, o nosso pão, porque nem só de pão viverá o homem, Ele nos traz o conhecimento que nos edifica, que nos dá profundidade, que nos dá largueza, amados? Para que nós possamos encarar esse mundo, tão difícil, mas que possamos encarar com a sabedoria que o Senhor nos dá, com o entendimento que Ele nos dá, e que possamos propagar essa palavra, que possamos ensinar e que possamos praticar, para que sejamos luz e sal da terra, E as pessoas vejam na gente essa verdadeira mudança, essa verdadeira busca, essa verdadeira paz que é a que o Senhor nos oferece, não é que o mundo nos dá, e elas possam ser tocadas e queiram conhecer essa palavra e queiram seguir essa palavra e que possamos fazer coisas maravilhosas, Porque sabemos que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável, E que se tocar no coração de alguém vai ser uma bênção, a honra e glória para Ele. Amém, aleluia, Pai. Agradeço a todos, muito me alegro estar aqui com vocês, mais um estudo. Quero deixar bem claro, não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, apenas sou um membro de uma congregação que é uma bênção, mas que sinto fome, sinto sede da palavra. Me alegro demais em estar aqui com vocês, junto, trocando, aprendendo juntos. E só que nem os bereanos, adoro buscar, me dá, cada vez que mais procuro a palavra, mais me dá fome. Então, muito me alegro estar aqui com vocês mais uma vez e que possamos estar aqui muitas e muitas vezes, se assim o nosso Senhor permitir. Amém? Foquem na mensagem, não no mensageiro, Como sempre sabemos, o canal é dele. Se tiver críticas, sugestões, palavras, testemunhos, estamos aqui abertos, porque o canal é dele, toda a honra e toda a glória é para ele, para o nosso Pai. Amém? E o estudo de hoje é de uma profundidade assim que vem me tocando, e eu venho, buscando entender. Muito me emociona, frutos do Espírito Santo, amados. E antes da gente começar o estudo em si, sobre os frutos do Espírito Santo, é preciso entender que os frutos do Espírito Santo, amados, são mais do que apenas assim boas qualidades morais, Eles são a evidência da obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, amados. Os frutos do Espírito são mais do que boas qualidades, morais, éticas, Porque como cristãos, que acreditamos em Cristo, somos chamados a viver uma vida que glorifica a Deus, em todas as áreas, amados. Os frutos do Espírito serão a evidência de uma fé viva e atuante, que nós temos, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, porque temos que buscar constantemente a presença do Espírito Santo, permitindo a transformação do coração e da mente. Vamos ver aqui que a mente é o campo de batalha, Para que nós sejamos testemunhas fiéis do amor e da graça de Deus, amados. Aleluia, aleluia. Porque, amados, os frutos do Espírito Santo é reflexo de uma mente guiada por Deus, amados. Porque, olha só, vamos ver o que diz Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que palavra linda, que promessa viva. Aleluia. Amados, é de tanta profundidade, mas assim, é tão simples entendimento, Gálatas aqui já nos diz que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, para essas coisas não há lei, e esses são os frutos do Espírito. Então, amados, não adianta a gente fugir da realidade. Cada vez menos estamos vendo, essas qualidades nas pessoas, no dia a dia, nas atitudes.
na busca, na rua, no trabalho. Então, amados, é por isso que vemos tanta coisa ruim, porque o fruto não floresce, o fruto seca, a videira fica sem fruto algum, amados. Vira uma figueira seca, entendeu, amados? Porque, amados, vida no Espírito não é apenas um sentimento, é uma evidência visível, tem que ser visível. O fruto do Espírito, amados, não fica escondido num cantinho lá da nossa fé, não, amados. Ele aparece, ele floresce e ele transforma vidas, amados. Porque hoje a gente vai ver com clareza de onde vem esse fruto, como ele brota e como a nossa mente, o nosso comportamento diário, as pequenas decisões, tudo isso tem a ver com a colheita que teremos, amados. Porque vivemos num mundo de sugestões, amados. O inimigo sussurra, as redes sociais gritam, amado. As más companhias murmuram, mas ao mesmo tempo o Espírito de Deus sussurra paz, amor, bondade, chama para a leitura da palavra, ao serviço, à comunhão, à caridade, amados. Olha Efésios 6,12. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, amados, estamos vendo que o inimigo tem uma série de armas sedutoras, aquelas seduções, aquelas soluções fáceis, aqueles prazeres momentâneos, aqueles conteúdos que não edificam na rede, aquelas coisas que nos afastam, aquelas pequenas atitudes que nos faz perder a paciência. Então o inimigo está cheio de armadilha para nos tirarmos dos frutos do Espírito, para não produzirmos frutos, amados. Então, amados, se está ouvindo isso, amados, se você está ouvindo isso, permita que Deus fale ao seu coração. Talvez esteja algo em sua vida que está impedindo esse fruto de florescer. Talvez seja uma oração que se faz, mas as ações, as atitudes são o contrário do que se ora, né? Se contradiz com o que se ora. Então, amados, vamos abrir os olhos, nos render, sabe, ao Espírito e caminhar conforme a palavra. Só assim vamos verdadeiramente colher os frutos do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Porque, amados, essa semana eu conversando com um amado de Deus e eu explicando que esse tema eu venho estudado bastante e eu falando para ele. Porque quando foi que paramos de defender o que é certo em nome do que nos convém? Isso é um fato. Hoje muitas pessoas param de defender o que é certo em nome do que as convém. E como vai dar frutos no Espírito Santo? Como vai colher frutos uma atitude dessa? Como vemos aqui, que precisamos ver nossas atitudes. Porque eu vou dar um exemplo bem claro que eu dei para ele. Há pouco tempo atrás, uma pessoa ligava para um orelhão, e uma pessoa do outro lado lá com a alma cheia de amor, bondade, caridade. Isso sim é fruto do Espírito Santo, porque era de uma pequena atitude, mas era de uma generosidade, de uma gentileza que eu recordo. Você ligava para o orelhão, a pessoa atendia, a pessoa ia chamar a pessoa, dar um recado para a pessoa. Esse orelhão mais dava dor de cabeça a ele do que benefício, mas a pessoa ia sem reclamar, sem murmurar, sem egoísmo, sem vaidade. Será que já não dá para perceber os frutos do Espírito Santo numa pessoa dessa? Independente de religião, de qualquer coisa, mostrava bondade, amor, caridade, gente. Sabe? Isso era lindo. Aí vamos para o mundo de hoje. Você manda uma mensagem para a pessoa visualiza, não responde. Você liga para a pessoa não atende. Você encontra a pessoa, você fala, rapaz, você não me respondeu, que falta de educação. Não, mas ali é um ambiente virtual. Gente, é falta de educação do mesmo jeito. Como é que vai florescer frutos? Como é que vai brotar? Como é que vai germinar? Como é que vai, sabe, florescer frutos? Essas atitudes de amor, bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão? Não.
É aquilo que eu falo, são as sugestões do inimigo, o ego, a vaidade. Não precisa responder ninguém não depende de ninguém, não devo satisfação a ninguém, minha vida cuido eu. Então, são pequenas coisas, pequenas ciladas que o inimigo vem plantando, vem mostrando, e as pessoas vão caindo, como eu já falei em outros estudos, né? Direito disso, daquilo, dela, daquela, direito, mas deveres ninguém quer cumprir. E é tão simples. Se cumprirmos os deveres, não precisamos de direitos. Se cumprirmos os nossos deveres, não precisa exigir direito. Porque quando você só se fala em direito, você se torna egoísta. Você diz, eu tenho um monte de direito. Não quero saber dos deveres, não. Não, é o contrário. Temos que cumprir os nossos deveres primeiro, antes dos direitos. É fato, amados. Lá em Gálatas, amados, Paulo mostra um contraste forte de um lado, obras da carne, do outro, frutos do Espírito. Ele estava falando da liberdade, né? Mas a liberdade em Cristo, amados, não a libertinagem de hoje, que as pessoas hoje confundem liberdade com libertinagem. Mas também, amados, estava falando da responsabilidade. Não podemos dizer que estamos livres e ao mesmo tempo viver como escravos das paixões do mundo, da carne, amados. Olha o que diz João 15, 4, 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, você não pode fazer coisa alguma. Então Cristo, amados, estava explicando aqui, sem Cristo não podemos produzir fruto algum, só com o Espírito podemos produzir. A raiz da vida está nele, em Cristo, na videira. Seguir os mandamentos, seguir o que diz os frutos do Espírito, amabilidade, bondade, mansidão, caridade, amor. Entendeu, amados? Porque quando permanecemos, quando deixamos que Ele domine o nosso caminhar, aí vamos produzir o fruto. Agora temos também que ter cuidado. Isso não significa que você vai se esforçar sozinho lá e pronto. Não, sozinho não vai. É dito, né? Não sei por que o mundo tão prega isso, né? De o individualismo sozinho. Não, sozinho ninguém consegue nada, amados. Nada. Significa, amados, que você entrega, obedece, rende sua mente, rende sua vontade, seu andar, aí sim o Espírito Santo trabalha. Olha o que diz Romanos 8, 5, 6, amados. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém, aleluia, Pai. Olha como o nosso tema é profundo, mas é fácil o entendimento, é muito claro. Os versículos vai falando, vai explicando de uma forma bem fácil, amado. Olha o que também diz 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, amados, as palavras apontam para a mente, para essa batalha que eu digo, da mente o tempo todo, a mente sugerindo o inimigo, a propaganda, a vaidade, tudo aponta para a nossa mente. A mente é como um campo de batalha espiritual. E aí falou que nossa batalha não é contra o ser humano, né? É contra os seres, né, maléficos do mal das regiões celestiais, amado. E lá, na nossa mente, lá que começa a ser produzido o fruto, amado. Lá sim que começa a ser produzido o fruto. Ou vocês acham que não, amado? Porque vamos falar dos frutos propriamente dito. Como essas qualidades se manifestam, sabe? No nosso dia a dia. Como a gente estava falando aqui, né? Do orelhão, tudo. Lá em Gálatas começa falando dos frutos que são amor, alegria e paz. Então, quando a Bíblia fala quando fala de amor, ela está falando não de um amor carnal, do amor ágape, ou do amor eros. Ele está falando do amor ágape,
né? De um amor que não espera reciprocidade, que escolhe perdoar, que escolhe amar, sabe? O próximo como a si mesmo, amar os animais, amar a natureza, caridade. É assim que começa, amados, a transformação. Aí vem a alegria, né? Que não é só naquele sorriso da boca para fora. A alegria que vem de dentro, sabe? Que nasce de saber que você é em Cristo, de saber que o Senhor está contigo, mesmo nas lutas. É saber que tem alguém que possa contar, amado. É saber que tem a família, os filhos, os seus. É saber que você pode fazer o bem e se sentir feliz naquilo. Isso é a verdadeira alegria, você dar o amor, a bondade, a caridade e se sentir feliz e se sentir gratificado. Aí, amados, com isso começa a aparecer a paz, que não é a ausência de problemas ou a ausência de medo, né? Não é isso não, amado. Mas presença de Deus no meio da tempestade. É saber que Ele governa e que você não está sozinho, amado. Sabendo que está fazendo conforme a palavra. Isso sim, amados, traz a verdadeira paz. Então, amados, naqueles dias em que você queria ressentimento e conseguiu amar, onde a ansiedade quis penetrar, mas você confiou em Deus, então, amado, parabéns. Eles já foram frutos, né, do Espírito Santo que brotou em você. Quando alguém ligou e você, não vou responder essa... Aí você respondeu. Quando alguém lhe pediu uma gentileza, pega um copo com água para mim, e você traz. Parabéns, amado. Aleluia. É nessas pequenas coisas que os frutos começam a brotar, porque se você não é fiel no pouco, no muito é que não vai ser, amado. A palavra, oh, coisa linda, amado. As palavras assim, eu tô lendo, vem entrando, passando na minha mente, vem. Eu acho que eu tô ficando doido mesmo, como alguns já disseram, mas que bom que eu estou buscando a Cristo, então que seja a loucura de buscar a Cristo, porque é muito maravilhoso, é muito me alegro poder estar buscando, entendendo e estudando, sabe, amado? Porque, pronto, vamos dar um exemplo, né? Quando alguém diz, você tá alegre, você tá isso, você tá radiante, você tá isso. Não é que as pessoas estão vendo algo diferente em você, e sim o fruto do Espírito Santo sendo visível, aflorando. Isso é o agir do Espírito Santo, amado. Como os outros frutos, né, mencionados em Gálatas, são paciência, amabilidade, bondade. Vamos continuar aqui, porque paciência, amados, Deus não vai colocar, o Espírito não vai colocar dentro de você. Pronto, joguei paciência dentro de você. Não é assim não. Ele vai dar a oportunidade de ser paciente, de suportar, sabe? Seja no trânsito, no trabalho, na família. Deus permite essas provas para que o fruto saia. Alguém lhe xingou no trânsito. Amém, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Alguém lhe deixou extremamente chateado. Perdoe, se acalme. Deus vai lhe dar essa oportunidade. Do mesmo jeito, com a amabilidade, amado. A oportunidade de tratar as pessoas gentilmente. Por mais que as pessoas sejam ingratas, mal educadas, seja gentil. Palavras que edificam. Evitar aquelas críticas ácidas. Escolher motivar, encorajar. Se não dá para motivar e encorajar, ensine. Vamos ensinar. Sabe, amado? E outra coisa, a bondade, amado. Visitar, ajudar, estender a mão, caridade, oferecer uma comida, uma água, um abraço, um aperto de mão, tá tudo bem, que Deus abençoe, como está a sua família, sabe? A bondade, amado, porque, vamos lá, amado, um exemplo, você ora para deixar de participar das fofocas, seja na empresa, qualquer outro lugar, sei lá, mas ao chegar no trabalho, tá lá, a rodinha da fofoca, você orou para deixar de praticar isso. Aí chegar na rodinha da fofoca, você entra nela, mano,
Isso demonstra a falta de coerência entre o que se ora e o que se faz. Isso vai impedir o fruto da oração, do Espírito. Na oração, vamos lá, Senhor, eu quero bondade, mas escolhe ficar no lugar da crítica. O fruto seca, estanca, morre. Mas lembre-se, amado, o Espírito chama para a ação, dá oportunidade, né? Ele lhe dá a oportunidade. Então vamos escolher o bem, amar, agir, a bondade, amados. Amem, amados, amem, sabe? Fazer o bem, aleluia. E a fidelidade, sabe? Mansidão e domínio próprio. Amados, a fidelidade não pode ser apenas, Senhor, eu sou teu, sou fiel a ti, isso no culto, na oração, mas no dia a dia não ser assim, né? Nem com o Senhor, nem com a família, nem com o amigo, nem no trabalho, nem com os seus, né? Eu sou fiel a ti, mas na primeira oportunidade, fujo do que a fidelidade pede. Não pode ser assim, né, amado? E por último, entra o mais difícil que eu acho, que é o domínio próprio, amados. O mais exigente, porque exige o autocontrole, a mente, onde trabalha a sua mente. Porque a pessoa ora, sei lá, vamos lá, Senhor, livra-me de beber. Mas aí vem o convite, né, amado? Aquelas pessoas se convidam, vem a pressão dos amigos, rapaz, você não bebe mais, não sei o quê. É sempre assim, né? O ambiente, aquela música, aquela vaidade, aquela luxúria, aquela ostentação, aquelas músicas terríveis. Aí o indivíduo acaba indo. Isso mostra, amado, que o domínio próprio não está em exercício. Domínio é fruto, amado. Domínio próprio mantém no caminho. É o coração firme, fiel, amados. E isso sim é domínio próprio. Porque se oramos por esse fruto, escolha hoje. Quando vier a sugestão, vem pro bar. Entra na roda de fofoca. Não vamos seguir o padrão do mundo. Sabe? Porque não vamos nos conformar com esse mundo, não se amoldar ao padrão desse mundo. Porque vem logo dizer, não, e você virou santo, e vocês... O inimigo é cheio de astúcia, quer distorcer as palavras, quer fazer com que a pessoa siga o padrão, né? Fuja do... Se você está no correto, você está na contramão do mundo. Mas a gente tem que dizer não, né? Fazer o contrário. Agora com mansidão, com amor. Muda o assunto. Uma conversa bacana, não. Explicar. Mostrar que é luz, que é sal da terra. De uma forma sem agressão, sem polarização, como muitas pessoas fazem. Ou ore, né? Aí assim vamos vencer. Assim vai vencer o domínio próprio. Assim vai seguir no caminho, amado. Porque sabemos que não é fácil. Nossa mente é um campo de batalha, amado. Mas se nos rendermos ao Espírito Santo, vamos vencer, amado. Se tiver rendição, se o coração tiver de carne, se matar a carne, como faz, a gente viu os versículos, é muito, é um estudo profundo, mas é muito esclarecedor, é de fácil entendimento. Mata a carne, mata o ego, mata o eu, mata o mundo, mata a vaidade, mata, sabe, a modinha, o que o mundo prega, amado. Aí sim, vamos vencer, sabe, amado? Porque já vimos, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, o que a carne deseja. Vimos lá em Romanos 8. E isso traz a morte, amado. Morte espiritual. Por isso temos que viver segundo o Espírito. Mente voltada para o Espírito. Ter a mente voltada para o que é o Espírito. O Espírito deseja. Isso traz vida, traz paz, amado. Mateus 3,8 diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. Aleluia, amados. Amém. É isso, amados. João 15,8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém. Aleluia, Pai. Que coisa maravilhosa, Senhor, tua palavra. Então, amados, vimos lá no início, né, de 2 Coríntios 10,5,
nos chamar a levar cativo todo pensamento. Isso inclui, amados, os atos externos e o interno, amados. Todos os atos, externo e interno. Porque vivemos num ambiente poderoso de sugestões, amados. Redes sociais, aplicativos, né? Conteúdo fácil, imagens que estimulam comparações, críticas, fofoca, ostentação, consumismo, materialismo. Ambientes onde o que vale é curtir, julgar, lacrar, né? Se mostrar, porque como já falei em outros estudos, né? Que o uso em excesso das redes sociais está causando ansiedade, depressão em quase 80% da sociedade. Quando a mente, amados, está intoxicada de pensamentos ruins, de comparações, de sugestões, de autodesvalorização, que tem os conteúdos, pelo amor de Deus, o fruto do Espírito fica sufocado, amado, não brota, seca, amado. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Hoje, más companhias, amados, incluem perfis, conteúdos, ambientes virtuais, esses ambientes que incentivam o ego, fofoca, sensualidade, maldade, o egoísmo, né? Aqueles conteúdos que, Ave Maria. Então, amados, o que você anda deixando entrar na sua mente, né? Está permitindo que o Espírito sugira uma leitura bíblica, comunhão, bondade, caridade, amor? Ou está permitindo sugestões contrárias do inimigo? Porque, amados, a oração sem ação não produz fruto. Você ora para não beber, mas quando o convite vem, vai. Então o fruto não cresce, não desenvolve, amado. Você ora para não fofocar, mas ao ver a roda, entra. O fruto não vai amadurecer, amado. O Espírito está disposto a plantar, mas a terra, né, a sua mente, suas escolhas, suas reações têm que estar em acordo com o Pai, com o Espírito, amado. As relações, tudo, amado, tem que ser conforme a palavra do Espírito. Porque, amados, vamos fazer o fruto crescer, permanecer em Cristo, não se separar da videira, alimentar-se da palavra, oração, comunhão, levar cativo todo pensamento quando vier as más sugestões. Reconheça, confesse, substitua, amado. Eliminar influências tóxicas, reduzir os tempos nas redes sociais e os conteúdos que instigam inveja, comparação, fofoca, luxúria, exclua. E muito cuidado com os grupos, né? Perfis, os aplicativos que não edificam, amado. Fazendo pequenas decisões diárias de obediência, dizendo não, amado, que não edifica. Essas pequenas sementes germinam em domínio próprio, fidelidade e mansidão. Tenha certeza disso, amados. Aleluia, amém. Amados, o chamado está feito. Que o fruto do Espírito seja mais que palavras, amados. Que seja ação, realidade de vida, sabe? Realidade viva nas nossas mentes, nos nossos corações. Que as pessoas possam ver amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, amado. Que vocês exalem tudo isso, amado. Que as pessoas vejam isso latente na vida de todos, amado, de todos. Quero agradecer a todos, muito obrigado. E toda a honra e toda a glória do nosso Pai. Quero agradecer ao nosso Pai Celestial. Quero consagrar esse estudo a Ele, Senhor. Consagro esse estudo a Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados e perdoa todos os pecados de todos que estão aqui. Perdoa os pecados do mundo, Senhor, Pai. Pai Celestial, entregamos as nossas mentes, nossas escolhas. Pai, nos ajuda a permanecer em Ti, ouvir o Teu Espírito e rejeitar o que é da carne. Que caia por terra, Pai, toda a atuação da carne. Ó Senhor, veja o que Te desagrada em nós e nos conserta, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir. Amém.